Esse cara é um pegador profissional e consegue tudo o que quer, mas após sofrer um acidente, descobre o que as mulheres pensam sobre ele. E esse é o filme do que as mulheres gostam do ano de 2000. E eu sou a F, o especialista da franja. E eu só te digo uma coisa, se você não sabe, é porque você já perdeu alguma coisa. Será que foi o celular? A carteira? Ou será aquela cremosa que olhou para você e viu que algo estava faltando? Homem, eu não sei se é seu caso, mas muitos homens vivem a vida sem se cuidar e aos poucos começam a perder algo que sempre esteve com eles, desde pequenos. Então pega a visão nesses dados. Aproximadamente 90% dos homens procuram ajuda apenas quando tudo já está dando ruim, e muitas das vezes pode ser tarde demais. Mas agora que vem a boa notícia, pois caso você esteja perdendo seu cabelo ou já tenha aquele calvo raiz, fica relaxado que eu não posso te ajudar. Mas a Manual com certeza pode, pois ela é uma empresa britânica especializada no tratamento da calvície e da queda de cabelos, e já tratou mais de 100 mil homens em todo o Brasil. E olha esses dados, porque quanto mais velho você ficar, maior são as chances de dar ruim. Então para de confiar na tia dos chás e óleo de coco, e vem comigo, pois vou te contar alguns segredos. O primeiro segredo é que a Manual tem um tratamento exclusivo para você, então a todo momento você terá um acompanhamento, e melhor que isso, é totalmente online, então você já economiza aquele dinheiro de passagem. O segundo segredo é que os resultados costumam aparecer a partir do 4º mês de uso, então olha esses resultados e já te conto o terceiro segredo. E caso queira manter esse tratamento no sigilo, você está no lugar certo, pois a Manual envia seu kit personalizado de acordo com seu tratamento de forma totalmente discreta e lacrada. E agora vem comigo que eu vou te contar o quarto segredo, que vai te desmontar. E vou falar bem baixinho no seu ouvido, porque se você usar o cupom Escolha Fatal 40, não escutou? Escolha Fatal 40, shh, não fala alto. Use esse cupom e pega 40% de desconto no seu primeiro pedido. É isso mesmo, 40% de desconto. E com essas entradas consigo ver o que você está pensando. Então vai levar também frete grátis. Agora aproveita porque é por tempo limitado. Então já começa o ano se presenteando da melhor forma. E esse último você pode contar para geral, porque é dica do EF. E não se esquece de entrar no link da descrição e seguir todas as redes sociais. Os links estão aqui embaixo. Clica logo! O filme começa mostrando Nick Marshall, que é conhecido como cara, aquele tipo de cara que só pensa em colocar o boneco sem compromisso. E todas as pessoas que o conhecem sempre falam mal dele, pois a única coisa que ele era bom era em seduzir as mulheres, mas não era bom pai nem bom marido. E ele aprendeu isso tudo quando era apenas um mequetrefe, pois sua mãe trabalhava no show business e se apresentava de forma diferenciada, então ele sempre esteve rodeado de mulheres. Nick acorda mais um dia, sobre o olhar sanguinário da diarista, que diz que as mulheres que ele levava sempre faziam alguma porcaria no banheiro, e ele pede pra Irene fazer um café da manhã pra ele, pois precisava começar o dia bem. E saindo de casa, sua porteira fica olhando pra ele de forma diferente. E antes de chegar no trabalho, ele precisa comprar um pouco de café e começa a dar em cima da vendedora que se chamava Lola. E ela já estava resistindo há muito tempo de sair com ele, pois ela é conhecida como Dedo Podre e estava com medo de se decepcionar. Chegando no trabalho, seu amigo Mark diz que uma diretora da concorrência saiu da empresa e ela era muito boa, mas agora estava livre no mercado, o que era bom para eles. E Mark pergunta sobre a jovem da noite passada e ele diz que colocou ela na cama às 10, então estava tudo certo. E indo para seu escritório, sua secretária tenta falar, mas ele sempre ignora, pois a trata como a garota do café. Nick está feliz
feliz, pois a vaga de diretor de criação estava disponível, e como ele fez uma das melhores campanhas da empresa, ele conseguiria esse cargo, e seu chefe Dan o chama e ele acha que seria promovido. Mas ele começa a dizer que Nick sempre foi muito bom, mas o mercado estava em constante mudança, e ele era bom em fazer anúncios de biquínis, mas agora precisavam fazer algo que tocasse as mulheres, que era o maior público. E nisso ele contratou Darcy, que era a mulher que saiu da concorrência. Que é isso? A trairagem! E agora estava tudo explicado, e ele volta para o escritório desolado, mas ele faria de tudo para conseguir essa oportunidade. Já avisei que vai dar merda isso. Nick vai na festa de casamento da sua ex-esposa, que estava se casando com um cara mais novo, e ela diz que ficaria um mês na lua de mel e pede para ele cuidar da filha, e ele diz que seria muito legal, mas não tinha nenhum contato com ela, e Alex considerava mais o padrasto como pai do que ele. No dia seguinte seria a primeira reunião com Darcy, e ele não estava nem um pouco animado, e seu chefe começa a apresentá-la, e ele fica fazendo cara de que estava chato, e Darcy começa a dizer que estava ali para fazer aquela empresa crescer e que como eles precisavam atingir o público feminino, eles precisavam entender como elas pensavam, e entrega para cada um kit com as coisas que as mulheres usavam, e todos gostam da apresentação, e Nick está entediado. Chegando em casa, ele está assistindo o jogo quando começa a pensar no trabalho, e coloca uma música pois precisava de inspiração para aquele trabalho. Então ele coloca uma música adolescente e começa a testar todos os produtos. O problema é que ele começa a se machucar usando aqueles negócios, e percebe que ser mulher não é fácil, e depois de se depilar, ele tenta colocar meia calça, e sua filha chega com o namorado mais velho, e geral fica olhando pra ele com uma cara estranha. E o namorado prefere ir embora pra não ficar pior, e Alex pergunta qual era o nome do namorado dela, e ele não lembrava, e ela vai pro quarto bolada. Nick percebe que ser mulher e ser um bom pai não é fácil, e pega o secador de cabelo para testar o novo penteado, mas acaba escorregando em algumas bolinhas e cai na banheira com o secador ligado. Ai, ai! E dá uma desmaiada de leve, e quando acorda no dia seguinte, sua empregada acha que ele bebeu e caiu no banheiro, e me pergunto se a filha dele não sentiu o curto pela casa. Ele começa o dia se sentindo estranho, pois estava escutando o que Irene estava falando e acha que ela estava de mau humor, mas ela não estava falando nada, e ele acha que estava de ressaca, e quando sai começa a escutar sua porteira olhando com maldade para ele, pois ela queria dar uma brincada com ele, e andando pela cidade, ele percebe que estava escutando o que as mulheres pensavam. Chegando no trabalho, ele esbarra com uma mulher meio depressiva e conforme vai passando, percebe que as mulheres não gostavam dele, só fingiam porque ele tinha um cargo de liderança, e sua secretária está com raiva, pois era formada e só ficava pegando café. E quando o Mark aparece, ele tenta dizer que estava ficando maluco, pois estava escutando as mulheres, mas claro que ele não acreditaria, e acha que ele estava de ressaca, e mais uma vez escuta a jovem depressiva passando. Começa a reunião de criação e a maior parte da equipe é mulher, e ele começa a falar que gostava de propagandas com morenaças de biquíni, e todas as mulheres começam a pensar que ele tem merda na cabeça e eles precisavam vender um remédio de dor de cabeça, e ele escuta que uma delas fingia que estava com dor de cabeça para não brincar com o marido, e ele tenta dar essa ideia de propaganda, mas geral diz que era ruim, pois as mulheres não faziam essas coisas. Aham, sei. Chegando em casa, sua filha estava dando uma brincada com o namorado. Ele diz pra ela não fazer aquelas coisas ali e manda o cara embora e ela vai junto. E ele está tão desesperado que tenta reproduzir o que aconteceu na noite passada pra tirar aquelas vozes da cabeça e consegue tomar outro choque de leve. Ai, ai! Ele acorda e não estava escutando as mulheres, e começa a comemorar. O problema é que, na verdade, ele não estava escutando, pois estava em lugares barulhentos, e percebe que estava escutando as mudinhas conversando, e como está desesperado, vai até a terapeuta que tratou o casamento dele, o que significa que ela não deve ser muito boa, pois ele se divorciou, e ele tenta dizer o que estava acontecendo, mas ela acha que ele estava maluco, mas ele faz um teste e acerta tudo o que ela estava pensando, e ela fica muito assustada, mas diz que aquilo era um dom e ele poderia usar para conquistar qualquer coisa. E agora ele estava olhando aquilo de maneira diferente e começa a aproveitar os novos talentos e chama a Lola para sair e diz que queria algo simples para ela não se magoar.
No trabalho, ele faz um elogio para sua secretária, e ela acha estranho. E chegando na sala da Darcy, ele pergunta no que ela estava trabalhando, e ela não quer falar. Mas ela estava pensando na divisão feminina da Nike, que estava atrás de uma empresa, e ele diz que poderia ajudar, pois era muito bom nisso. E os dois começam a se dar bem, e Dan aparece perguntando sobre uma revista, e ele escuta o que ela estava pensando e pede as mudanças. E ela fica impressionada, pois ele falou exatamente o que ela estava pensando. O telefone toca e era Alex, e ela pede para levar as amigas em casa, e Darcy diz que nessa idade era a idade do baile da escola, e elas sempre gostavam de planejar e comprar o vestido. Então quando chega em casa, ele passa para ver como elas estavam, e elas só ficam pensando besteira dele, mas ele diz que eles poderiam sair para comprar o vestido para o baile, e agora ele estava entendendo as mulheres. À noite ele sai com Lola e ele estava se preparando, pois hoje seria a noite de maldade, e ela o convida para subir, e ele começa a ir para cima dela, mas ela estava pensando que ele não é tão bom quanto as pessoas falavam, e ele pede um tempo para pensar, e quando volta, o negócio fica doido, pois ele faz de tudo que ela estava pensando, e ela fica em êxtase, pois nunca fizeram isso com ela. E Nick começa a entrar no polo feminino para entender o que as mulheres pensavam, e agora ele estava se tornando muito bom, pois todas as mulheres estavam gostando dele, e todas pediam conselho de relacionamento de como lidar com os homens. Ele vai falar com Darcy e ela estava pensando na campanha que apresentaria para a Nike, pois se conseguissem esse contrato teriam muito dinheiro, e Nick começa a escutar o que ela estava pensando e começa a falar, pois ela tinha insegurança nas próprias ideias, mesmo que elas fossem muito boas. Nick diz que sempre escutou que ela era o carrasco dos homens, mas na verdade é uma boa pessoa, e ela começa a ter uma boa impressão dele, pois geral falava que ele era mulherengo, e como ele está focado no trabalho, fica até tarde pensando nas propagandas, e percebe que Darcy também ficou até tarde, pois ela estava muito nervosa com a grande apresentação. Nick tenta dar um incentivo dizendo que ela estava preparada, e esse seria o grande momento dela, e os dois ficam mais próximos ainda, e no dia seguinte ele sai com sua filha para comprar roupa para o baile, e ele escuta que ela estava pensando no que ia acontecer depois do baile, pois ela daria uma brincadeira com o namorado, e quando ele tenta dar conselhos de como era a vida e como os homens só pensavam em brincar, ela fica com raiva e diz que ele nunca foi um pai presente e não precisava de conselho, e vai embora com raiva. Em casa, ele está pensando na vida e percebe que estava diferente, pois estava pensando igual uma mulher. Então decide ligar para Darcy e a convida para sair, e os dois vão para um restaurante chique, pois querem comemorar as novas conquistas. E ela diz que estava apaixonada por ele, pois ele é diferente, pois seu ex-marido se separou, pois ela começou a ganhar mais dinheiro e não aguentou a pressão. E na hora de ir embora, ela o convida para ir no apartamento dela, mas ele prefere ir para casa para não apressar as coisas. Mas sabemos que nessa vida as coisas não são fáceis, pois Lola estava esperando do lado de fora, pois ele não ligou tem 3 dias, e ela acha que caiu mais uma vez no golpe, e para se livrar dela, ele diz que gostava de outra fruta, estava se descobrindo, e nisso ela fica mais leve, pois não tinha o que fazer. No dia seguinte é a grande reunião, e Darcy diz que estava muito ocupada, então ele precisaria fazer a apresentação para a equipe da Nike, e ele fica pensativo e mais uma vez escuta a jovem depressiva querendo desistir de tudo, e quando começa a reunião, ele começa a passar um vídeo mostrando uma mulher empoderada e todos gostam, e conseguem fechar um contrato milionário com a marca. Nick começa a escrever uma carta para Darcy, pois queria contar a verdade sobre seus poderes, mas ela aparece com Shondon para comemorar, pois conseguiram grandes coisas, e ela o leva até seu novo apartamento, pois com esse novo cargo ela poderia comprar um grande lugar na cidade, e esse sempre foi seu sonho. E nisso ele começa a ficar com peso maior ainda, pois ele simplesmente pegou as ideias dela para se promover. E no dia seguinte ele vai falar com Dan, mas ele diz que o Nick conseguiu o cargo de diretor criativo, pois não precisavam da Darcy, e ele diz que as ideias foram da Darcy e manda recontratá-la.
Quando ele sai da sala, percebe que a jovem depressiva não estava no trabalho e sente que algo aconteceu e pede o endereço dela urgentemente, ou poderia dar muito ruim, e atravessa a cidade até um beco estranho e, como estava chovendo muito, um poste começa a dar curto, mas nada acontece com ele. Ele consegue encontrar a casa dela e encontra uma carta de despedida, pois ela faria besteira e do nada ela aparece e ele não sabe explicar o que foi fazer ali, e diz que tinha um cargo de copywriter para ela, pois quando ela entrou na empresa, ela queria esse cargo, mas ele estava sem tempo e colocou como a garota das pastas. E ele começa a perceber que tem algo de errado, pois não estava escutando seus pensamentos. Saindo dali, ele vai falar com Darcy, mas ela não atende, pois ele pegou o cargo dela. E ele lembra que era o baile da escola e vai para ver sua filha. E falam que ela estava no banheiro chorando, e quando ele entra, percebe que ela estava triste, pois o namorado queria fazer ploc-ploc, mas ela não estava pronta. Então ele ficou com outra na frente dele, mostrando que ele só queria brincar. Então ele a leva para casa, pois ela merecia coisa melhor. Ele corre para casa da Darcy, pois precisava falar com ela, e diz que ficaria a noite toda ali se fosse preciso, e ela deixa ele entrar. Ele diz que não sabia que ela seria demitida, e ela diz que devolveria o apartamento, pois não tem como pagar. E nisso ele conta que foi culpa dele, pois ele conseguia ler a mente das mulheres e pegou as ideias dela, mas diz que Dan ligaria para devolver o emprego, pois ela merecia. E ele fica nervoso, pois não sabe o que ela está pensando, e quando está indo embora, ela diz que agora ele estava desempregado, mas ainda gostava dele. E os dois começam a brigar com as línguas, se é que você me entende. E esse foi o filme do que as mulheres gostam. E galera, eu não sei o que elas gostam, mas eu sei que você gosta de conteúdo de qualidade duvidosa. Então se for novo, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque amanhã a loucuragem é maior ainda. E não deixa de conferir os links na descrição, porque sempre trago coisas boas. Clica logo! Caralho, cuzão.